Olá! Esse vídeo é para comentar, para conversar com vocês e a gente desenvolver um pouquinho essa ideia de que as coisas têm que ser daquela forma rígida. As pessoas têm idade para fazer faculdade, as pessoas têm idade para ter filho, para começar a trabalhar em alguma coisa. De por que esses conceitos acontecem de uma forma tão rígida ainda? E muitas pessoas têm essa cabeça travada em algumas situações e que acaba fazendo aquela pessoa que quer, né, se desenvolver, quer estudar, quer fazer uma coisa diferente, nova na vida dela, acaba se inibindo, não fazendo, ficando frustrada consigo mesma, apesar de ter um mundo de possibilidades aí para ela, né, se desenvolver, para ela ser feliz, para ela ter a vida dela. Vamos entender um pouquinho sobre isso, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para vocês exemplos de assuntos, temas com os quais você pode contar com um psicólogo. O que você pode levar para uma terapia para se entender um pouquinho mais, entender esse mundo até que te rodeia e quem sabe fazer algumas mudanças aí, tanto nos seus pensamentos como nos seus comportamentos. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site. O link está aqui na caixa de informações ou pelo WhatsApp, aqui também você pode pegar as informações da equipe de psicólogos que trabalha comigo e eles atendem. Então vamos lá. A gente vai falar aqui também um pouco de ageísmo ou etarismo ou idadismo, que é toda essa questão, toda essa situação que envolve um preconceito, uma ideia muito rígida de que as pessoas têm tempo certo para fazer as coisas, que elas não podem fazer nada fora do seu tempo, que é reprovável, mesmo que na prática a coisa seja muito possível, muito legal. Uma pessoa que entra na faculdade com 40, 50, 60, 70, 80, sei lá, pode estar aprendendo, se desenvolvendo, pode ser um excelente profissional, pode ser muito bem reconhecido. Então, por que tem essa ideia de que as coisas têm o seu momento e ninguém pode mudar esse momento? Eu acho que começa com a educação, com o bebê desde pequenininho e com aquelas cobranças, você já tem tal idade, já pode fazer isso ou não pode mais fazer isso porque você tem essa idade. E a criança tem a necessidade de fazer as coisas no momento dela, no tempo dela. Essa coisa de que tem que tirar a fralda com tal idade, você tem que comer de colher com tal idade, você tem que... Por mais que seja uma educação amorosa, atenciosa, preocupada com o desenvolvimento, vai passando essa ideia de que as coisas são estanques e você é proibido de fazer as coisas fora do momento. E isso a pessoa leva para a vida. Então pode ser que essas mulheres nem aprenderam, não chegou ninguém e falou para elas de que, olha, isso é feio. Elas chegaram a essa conclusão pela sua percepção de vida. E aí tem essa ideia, né, que eu vi muita gente comentando, agora elas se lascaram porque tiraram foto junto com a moça, estão lá toda alegrinha. Eu acho que não se lascaram não, eu acho que elas tiveram uma oportunidade para entender, para aprender, para observar uma coisa que talvez não tiveram se dado tempo, tiveram se dado oportunidade para parar um pouquinho e falar assim, poxa, né? E saiu no automático. A minha impressão é de que a coisa saiu muito no automático, sem pensar. Parou para pensar 2 segundos, já chegou na conclusão de que não, né? Bobagem pensar isso tudo. Mas por que saiu nesse automático? Porque existe uma ideia geral, sim, do que é normal, do que é adequado, do que é o ideal. Só que essa ideia, ela muda conforme o tempo, conforme o lugar que a pessoa está, conforme a época, o período histórico, enfim, conforme a cultura, conforme o que é dito socialmente e acaba sendo imposto socialmente. Um exemplo, eu entrei na faculdade com 19 anos, porque eu reprovei lá no ano do 2º grau. E com uma sensação enorme de que eu estava muito atrasada. Eu falei, meu Deus, tá todo mundo entrando com 18, eu tô entrando com 19, eu perdi um ano. Para depois perceber que esse um ano não mudou nada, que tá na mesma, que trabalhei, fiz as mesmas coisas do mesmo jeito. Só que enquanto eu agora, né, estava com essa sensação, no século XX, na época, estava com essa sensação de estar muito atrasada, eu tive uma avó, convivi pouco com ela, mas eu tive uma avó que no século XIX se casou 2 vezes, né, e teve filho depois dos 40 anos, coisa que até hoje as pessoas consideram um absurdo, mas ela viveu isso de uma forma normal, natural.
é assim que minha vida está sendo, é assim que vai ser. Eu lembro que para ela não teve susto, né? Não tinha esse susto, essa coisa na família, esse impacto. Eu tive minha filha com 49 anos e eu enfrentei um monte de coisa. Eu enfrentei susto, enfrentei recriminação, mas também tive admiração, tive apoio, tive crítica, eu tive tudo. A gente escolhe o que a gente considera interessante, não pode absorver tudo, senão você fica doido, porque tem informações contraditórias. Você tem que entender qual é a sua verdade, o que está dentro de você, e para entender o que é bom para você, e é só você que vai entender isso, né? Ficar pegando a informação dos outros para ter uma referência de se você está fazendo uma coisa legal ou não, bobagem, né? Não tem como. E tem outros aspectos, né, desse ageísmo, até a imagem de feio e bonito, né? Ah, uma pessoa mais velha é feia. É feia? Depende, pode ser para uma pessoa que está muito diferente da idade dela, está longe das referências dela. Conforme a tua idade vai aumentando, você vai começando a achar interessante e bonita as pessoas daquela idade. Então, se é assim, a gente pode começar a repensar e falar assim, não, mesmo uma pessoa muito mais velha do que eu, tem lá a sua beleza, tem o seu estilo, tem a sua, né? Enfim, esse é só um dos exemplos. E agora, porque que eu considero muito bom elas terem colocado isso a público. Porque tem muita gente que fala, se deram mal, foram postar esse tipo de coisa, né? Olha, muito errado ter postado esse tipo de coisa. Mas tem esse lado bom de ter postado isso. Por quê? Elas deram uma oportunidade para muita gente de repensar o que está acontecendo. E elas mesmas tiveram a oportunidade de repensar. Muita gente não acredita. Elas estão só fazendo tipo, não acredito que elas se convenceram, que elas estão lá na sinceridade. Eu acredito, eu acho que sim. Mas eu acho que muita gente deu uma paradinha e fala assim, poxa, pera lá, será que eu também não estava pensando no automático dessa forma? De que as pessoas têm uma certa idade para fazer as coisas, depois disso elas são proibidas, porque fica ridículo, porque fica feio, porque não dá certo, porque... né? E eu acho que muita gente usou essa oportunidade para dar uma repensada, sim. E a percepção de que esse conceito, né, aceito automaticamente como correto, ele pode ser revisto de uma forma fácil, até, né? Eu acho que até fácil. Né? E a gente vê ageísmo e outros preconceitos, faz parte de um grande grupo de preconceitos acontecendo muito por aí, sem qualquer justificativa. Porque essa ideia de o que é feio não pode, eu acho que tem que ter uma justificativa. Por que não pode? Está causando mal a alguém? Está prejudicando alguém? A pessoa está se prejudicando? Se não tiver, vamos repensar por que você acha que aquilo é errado? Né? Por exemplo, há pouco tempo atrás veio a público o Karnal contando que se casou. Então já teve assim, nossa, o cara tem 60 ou quase 60, por volta de 60, casando agora já é um primeiro. Casando não, se uniu formalmente a uma pessoa. Só que essa pessoa era um homem. Nossa, mais um susto, que isso, né? E ainda por cima era mais novo. Meu Deus do céu, quanto comentário, quanta coisa, quanto absurdo em cima de pessoas que estão vivendo bem, felizes, funcionais, né, produzindo. Cadê o errado nessa história? Cadê o prejuízo? Para quem e aonde, com quem, você não vai achar. Você pode procurar, você não vai achar. Que só a questão de falar, não, é feio, não pode, vamos procurar lógica nas coisas. Eu gosto muito de entender a lógica das coisas, né? E é importante você perceber que o preconceito, ele é sempre aprendido. A criança não nasce preconceituosa, ela não nasce achando as coisas feias, né? Por exemplo, a minha filha, assim, a gente tem 50 anos de diferença, quase 50 anos de diferença. E por muito tempo ela nem percebeu que eu tinha a idade da avó das amigas dela. Ela não notou. Tava lá, minha mãe tá aqui, as outras mães dos meus amigos estão aqui, ok, tá tudo bem, tá tudo rolando. Aí ela começou a perceber, ouvi um comentário aqui, um comentário ali, começou a perceber. E aí ela brinca comigo, às vezes quando ela quer me provocar, ela vem falar, você é coroa. Eu falo, isso não é ruim, não, nem é bom, nem é nada, é um fato, é só uma informação, né? E é uma informação que se você se apegar ao tá errado, não pode, não deve, você se limita,
Você deixa de fazer coisas que pode estar sendo o seu sonho, que pode ser aquilo que vai te realizar, que vai te tornar uma pessoa plena, feliz, com a sensação de que a vida vale a pena. Você vai estar deixando de fazer por conta dos olhares de outras pessoas. E você também pode estar inibindo outras pessoas de serem felizes com o seu olhar. É a oportunidade de parar e rever os nossos pensamentos aqui. Então, como eu estava falando, se a criança não nasce preconceituosa, ela aprende com o convívio, com os adultos, com os pais, com os tios, com as professoras, com todo mundo que está ali passando informação. E mesmo que os pais falem assim, não, eu nunca ensinei preconceito. Você não ensinou, mas é possível que tenha demonstrado. Você fez cara feia para uma pessoa de mais idade, você reclamou da pessoa que sei lá, teve alguma atitude e achou que aquela atitude era por conta da idade da pessoa. Você não levou, você viu a idade, pronto, é por isso, né? Sendo que não necessariamente. A pessoa está dirigindo mal. Ah, só podia ser coroa que está dirigindo mal. Tem muita gente que dirige mal em tudo quanto é idade. Só que aí ela acha aquela justificativa e fala, não, vai ser isso, é a minha verdade. Por quê? As pessoas adoram se prender à verdade. As pessoas adoram ter uma regra para a vida, de que se a pessoa é assim, ela vai fazer isso. A vida não tem regra. Só que a pessoa se sente perdida sem essas regras, sem essas normas. Então ela se prende a elas, porque pensar, ampliar o pensamento, flexibilizar o pensamento, pensar que existem muitas possibilidades para aquela primeira conclusão dela, é uma coisa que dá um certo trabalho, mas vale muito a pena, né? Mas dá um certo trabalho. E vai fazendo isso na frente da criança e a criança vai crescendo com essa impressão de que as coisas têm data para acontecerem e depois que passou a data você não pode mais fazer. E aí acaba comentando na frente dos outros, acaba dando risada, debochando, fala assim, não fiz mal para ninguém, eu tô me divertindo. Então, por conta da sua diversão, a outra pessoa se sentiu mal. Por conta da sua risada, do seu momento de alegria com as suas amigas, outra pessoa pode ter se sentido mal. Eu acho que essa mulher de 40 anos que está fazendo faculdade acabou não se sentindo mal por conta da quantidade de apoio, né, que ela recebeu. Então, vem cá, tem 2, 3 aqui falando que tá errado fazer isso, é feio, mas tem um bando de gente enorme, gigante, falando, não, legal, vai lá, você tem que fazer sim, tá com vontade, faz, se empenha, vai embora. Então, vamos pensar nisso? No tanto que a gente às vezes não está fazendo com a gente mesmo. Mesmo que você está se limitando, está deixando de fazer alguma coisa, e as pessoas fazem isso com tudo, tá? A gente deu exemplo aí da faculdade, mas é com roupa, é com trabalho. Lembrei de uma pessoa, um conhecido, que entrou num concurso já com mais de 50, e naquele grupo da empresa lá onde começou eram todos jovens, aí tem aquela coisa, né? Um velho aqui no meio, aqui no grupo, que o que ele vai fazer, o que ele sabe, ele entrou no concurso, passou no concurso, então sabe, né, tá preparado para aquilo. E no final das contas era a pessoa para quem todo mundo recorria para pedir ajuda. Como é que eu soluciono isso aqui? Começa a fazer, porque a pessoa sabia o que estava fazendo. E aquele preconceito às vezes acaba. Fala, não, pera lá, eu achei que era uma pessoa que não era capaz, agora está me mostrando que é capaz. Às vezes ainda fica, mesmo assim, é capaz nisso, mas ele vai procurar, vai caçar algum problema para dizer que não devia estar ali, que aquela pessoa daquela idade não devia estar fazendo aquilo não, devia estar fazendo outra coisa. Só que aí a pessoa acho que não pensa na própria vida, não pensa que isso pode acontecer com ela em algum momento com relação a alguma coisa, o quanto que ela está se limitando. Então vamos repensar isso, vamos rever o quanto que você pode estar se limitando outras pessoas com esses conceitos tão rígidos e desnecessários que não ajudam em nada. Pode ser bem legal. Pensa nisso, achou esse vídeo legal para alguém que você conhece ouvir, compartilha. Chegou até aqui, deixa o seu like, senão você deve ter gostado. Se inscreve no canal, entra na caixa de informações, tem e-book gratuito para você se inscrever, para você ir recebendo com assuntos diversos da psicologia. Tem o Instagram, que em algum momento eu coloquei aqui, mas na caixa de informação tem também. E obrigada por me ouvir.